amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Sim, nós iremos, amado amigo. Já tem um tempo que essa palavra ela tem fixado na nossa casa e a gente entende que muitas das vezes a gente precisa experimentar de algumas realidades para que o Senhor corrija o nosso coração. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sei. Feche seus olhos, adorou. Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom. Te agradeço porque o Senhor tem feito grandes coisas, o Senhor tem ministrado a nossa vida, o Senhor tem ministrado ao nosso coração, Pai. Eu te peço que nessa manhã, Pai, seja algo sobrenatural, assim como o Fabinho orou, algo da sua parte, Pai. Nós não queremos aqui ser impulsionados a algo raso, mas algo que vem do seu coração, da sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Já tem um tempo que eu tenho observado que a coinonia em si ela tem mudado. E em alguns aspectos não é o prédio, não é a pintura, não é o som, é correlacionado a pessoas. Então as pessoas elas têm mudado. E aqui eu não estou falando de irmãos que chegam, irmãos que saem. Não é sobre isso, não é sobre quantidade de pessoas ou número de pessoas. Eu estou falando de uma cultura, eu estou falando de uma realidade onde Deus ele está estabelecendo, de uma realidade onde o Senhor está formando, de uma realidade onde o Senhor está conduzindo. Isso é muito bom. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 15, o Evangelho de João 15, tá? Eu tenho certeza que vocês já leram em algum momento da sua jornada, tá? Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim, toda vara que em mim que não dá fruto, ele acorda. E toda vara que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceres em mim. Então, dentro dessa realidade, Jesus ele estabelece conexão. Então, quem dá fruto é quem está conectado nele. Ele é a videira. Ele é a videira. Nós somos os ramos. Só que existe, muitas das vezes, uma estação da jornada cristã, uma estação da igreja, que ela precisa ser podada, ela precisa ser aparada. Eu queria muito ilustrar aqui. Imagine você vendo uma árvore. Ela até cresce, mas se não tiver as podas necessárias, elas crescem meio desorganizadas. Já viram isso já? Sabe, umas árvores que você vê, do nada ela está tipo inclinadona assim, e vai chegar um determinado momento que vai vir um vento e vai derrubar essa árvore, porque ela não cresceu de uma forma, cara, reta.
Deus podar o nosso coração, podar a nossa jornada cristã, podar a cultura. Porque muitas das vezes a gente, igual o Mário falou aqui da conferência, a gente ouve do Senhor, top, legal, o Senhor está falando, avança, e você está avançando de uma forma correta, que é a gente andar para frente, mas a gente está andando para frente de uma forma errada. Consegue entender? Muitas das vezes a gente está fazendo o certo da forma errada. A gente está talvez se movimentando de uma forma onde não agrada o Senhor, mas muitas das vezes isso é um engano de entendimento e discernimento. Está conseguindo me entender? Todos estão me entendendo? Então, entenda. Deus, quando Ele começa a nos podar, Ele não está nos maltratando. Isso é demonstração do zelo e cuidado dEle com a sua igreja, com a sua noiva. Você é amado do Senhor, amém? Olha para o seu irmão aí para o seu lado, fala assim: você é um amado do Senhor. Fala para vocês, fala para vocês. Não, falar que isso aí é mentira. Mentira é coisa do diabo. A gente aprendeu isso também. Então, uma das realidades é essa. Deus, Ele demonstra o seu amor muitas das vezes de uma forma meio bruta. E eu vou contar um negócio para vocês. Ontem, fez um ano que Deus, Ele virou assim a minha família bruscamente, numa proporção assim. Tem aquele circo que os caras ficam dentro assim, com uma jaula assim, andando de moto. Então, mais ou menos assim, Deus fez, cara. Foi doloroso. Só que demorou um certo tempo para a gente entender que era o próprio Senhor podando a nossa família, podando a nossa jornada, podando os nossos corações, podando a nossa mente. Então, quando você poda uma árvore, você tira aqueles galhos secos, você tira aquelas folhas que já estão, sabe? Não está muito legal, entendeu? Automaticamente, o que acontece com as raízes? Elas começam a ser mais aprofundadas. Vocês conseguem entender o zelo de Deus? Se Deus, Ele está podando, agora vai começar a pecar, né? E aí eu falo que o podando é céu, não é eu. Minha amor, Deus, Ele está podando alguma área da sua vida. Se Deus, Ele está podando alguma área da sua jornada, entenda, essa ação de Deus vai te levar a se aprofundar mais nele, mais em sua palavra. Se você entende isso, irmão, cara, compreenda isso. Top, legal, muito bom. Então, entenda, Deus, Ele não quer que a gente seque, Deus, Ele quer que a gente dê fruto. E muitas das vezes na agricultura, isso eu falo porque, assim, quando a gente trabalhava nesse ramo de, tomate, a gente olhava muitas das vezes os livros que vinham da roça, tipo pomar de laranja, pomar de ganga palmer que vocês comem, cara, é uma foda, muitas das vezes o pé é desse tamanho, mas carregado de frutos. Muitas das vezes quando ele alcança um certo nível ali de altura, o agricultor ele tem que cortar frutos para então ir enxertando direitinho para fazer com que aquela planta ela gere bastante frutos. E muitas das vezes o Senhor ele não faz isso, sabe isso? Ele pode. Você não entende.
essa poda não é porque Deus ele está, sabe, te maltratando. Essa poda é justamente para que você dê mais frutos, e fruto longânimo. Sabe o que acontece muitas das vezes na igreja? A gente vê um crescimento absurdo, multiplicação. Multiplicação, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Vem todo mundo, vem como estás. E é isso mesmo, tem que vir. Mas só que quando a gente começa a parar, a gente começa a cortar, a gente começa a limpar, a gente começa a ver realmente como é que vai ser, a gente vê quem realmente tem estrutura ou não tem estrutura. Quem está realmente enraizado no Evangelho de Jesus ou quem está enraizado na axiologia daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, que eu enquadro o Evangelho diante ao meu pensamento. Então Deus, de uma certa forma, Ele demonstra essa realidade para que a sua igreja dê fruto. E não é um fruto somente a gente muitas das vezes acha que o final da árvore é o fruto. Não é. Aquele fruto, ele é uma semente também. Então a gente está falando aqui sobre podas, mas a gente também está falando sobre renovo. Vai chegar um determinado momento na jornada do Zion, da Aurora, que não vai ser preciso eu chamar a atenção dele igual eu chamei hoje, ali fora, lá atrás. Não pode ser em qualquer lugar, hein? Pode ser no meio do shopping, pode ser no meio da igreja. Fez errado, vai receber a poda em amor. E o que eu falo para ele é o seguinte: o que eu falo para ele é assim: olha, vai chegar um determinado momento que as suas ações elas vão gerar consequências e você vai ter que colher. Mas quando eu trago isso para uma realidade da igreja, se a gente não se submeter à poda do Senhor, a gente não vai viver o renovo do Senhor. A gente quer ser renovado em algumas áreas. Isso eu tenho certeza que você tem alguma área da sua vida que você quer renovo. Então, eu quero mais força, eu quero vigor, eu quero estar aqui mais vezes, eu quero pregar o Evangelho, eu quero saber receber mais do Senhor, do seu Espírito, assim como foi cantado aqui. Sabe, eu quero mais de Jesus. Só que a grande questão é: você está preparado para as podas do Senhor? Você está preparado para que o Senhor corte algumas áreas da sua vida? Você está preparado para que os galhos secos sejam realmente cortados? E muitas das vezes a gente não quer, mas a gente quer gerar fruto. Vocês estão conseguindo me entender? Muitas das vezes a gente quer um resultado final, mas a gente não quer o processo. Vocês conseguem me entender, igreja? Então, existe o tempo da poda. Legal. Existe o tempo onde Deus ele literalmente vai cortar algumas áreas da nossa vida. Só que também vai chegar um determinado tempo que essas mesmas áreas vão começar a florescer. Quem aqui já podou? Você já podou. Você sempre está lá. Você já podou. Então, eu tinha um pé de acerola lá na antiga casa. Entendeu? Pé de acerola. Ele não dava acerola. E aí chegou um determinado momento que eu falei lá com minha sogra, eu falei assim: olha, vamos fazer o seguinte. Eu ia chamar ela de novo, deixa eu cuidar dele, do pé de acerola e tal, não sei o quê. Acerola. Cara, eu comecei realmente a cuidar do pé, então eu comecei já podando, não sei o quê, vai matar, vai comer, não vai, cara. Deixa eu jogar lá onde pode, eu limpei, então eu fui lá na raiz, limpei, comecei a cortar.
passar pelo processo de poda. E a gente, cara, quando poda, a gente já quer o fruto para ontem, desesperado, quero e tal. Tem um processo. Durante esse 1 ano que eu falei aqui para você, a gente foi virado realmente bruscamente. Isso gerou consequências mentais assim, uma proporção gigantesca, onde a gente está sendo literalmente tratado pelo Senhor, por alguns irmãos. Isso gerou dano financeiro. Imagina você estar na sua casa de boa e você, sabe, realocado em outro lugar. Isso também foi relacionado ao meu trabalho, então eu saí do trabalho, fui para o outro, depois fui para o outro. Isso tudo no espaço de tempo de 1 ano. Porém, tudo isso a gente entende e compreende que é o Senhor. Que se fosse por a gente, cara, a gente já tinha se lascado já. Né, família? Nós. Então, a poda, ela dói. Vira para o seu irmão e fala assim: a poda. Não, meu Deus do céu. A poda dói, mas produz. Abre aí Hebreus 12, versículo 11. Abre aí, Tânia, por favor. Nenhuma disciplina parece, no momento, motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça. É isso? De justiça, nos que por ela têm sido exercitados. Então, não só aí, está vendo? Já caiu o fruto, entendeu? Então, tem hora que a ótica da disciplina do Senhor, mano, é muito mais. Aqui a gente tem um atleta aqui, não é? A gente tem um atleta. Até ele chegar na faixa preta, determinou-se no coração dele querer chegar na faixa preta. Porém, o corpo dele, a mente dele se movimentou em disciplina. Então a gente quer do Senhor algo poderosíssimo, igual a gente cantou aqui, que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu espírito. Mas de segunda a sábado a gente não canta isso e a gente não vive isso. Então, como eu quero o Espírito Santo hoje, agora, que seja hoje, como que eu quero algo que durante toda a semana eu não busquei? Então, buscar o Senhor na segunda-feira, na terça, na quarta, enfim, toda semana, todo dia, em todo momento, estar ali meditando no Senhor, buscando Ele. Isso é uma disciplina dolorosa, mas que produz algo glorioso. De você chegar no lugar e aquele ambiente transformado, não por você, mas pelo Senhor. Abre aí Isaías 60, 22, por favor, em nome de Jesus. Isaías 60, 22. O menor virá a ser mil, e o mínimo, uma nação forte. Eu sou o Senhor, executarei isso depressa e a seu tempo. Meus irmãos, a gente muitas das vezes não compreende a ótica de que Deus, Ele movimenta a sua igreja. Então, muitas das vezes a gente está vendo alguns bancos aqui, algumas cadeiras aqui vazias. E aqui eu falo porque aqui já foi uma igreja onde a gente teve muitos membros, teve muitas manifestações. Compreenda
Deus quer o agora. É difícil muitas das vezes a gente ficar fazendo comparações passadas. A gente é igual aos apóstolos? Não. A gente se submete igual aos discípulos? Não. Em muitas áreas, em muitas óticas. Mas a gente quer o fruto, a gente quer o resultado. Então, o que eu estou querendo que vocês compreendam? Que o propósito de Deus e a vontade de Deus é que a gente dê fruto. Mas existe um caminho, existe uma ótica que está lá em João 15. É que a gente permaneça nele. Que a gente permaneça no Senhor. Integralmente. Dia após dia no Senhor. Abre lá João 15 de novo, em nome de Jesus. Vamos lá. Versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. A ótica para dar fruto, a ótica para a gente, cara, entender os processos da poda, é estar no Senhor, somente nele, somente em Jesus. A gente já foi enxertado nele. Top, legal, obrigado, Senhor. Eu estou enxertado em Ti. Eu estou enxertado em Deus, cara. Você está enxertado. Você era um ramo. E agora você está enxertado no Senhor. A gente só tem um dever, que é permanecer no Senhor. E é engraçado que algumas pregações a gente prega para viver ou para ser pregado. Só que João 15, a gente foi pregado, viver, né, na minha casa, e entender o que é permanecer no Senhor. Entendeu? Muitas das vezes, cara, vai faltar. Eu tenho que permanecer em Jesus, e com recurso. Senhor, como vai ser essa mudança? Permaneça em mim. Eu vou estar com vocês. Algumas pessoas acompanharam de perto, outras não ficaram sabendo. Mas esse processo de permanecer no Senhor, cara, é muito difícil. Porque muitas das vezes a gente está condicionado ao resultado. Então, se a minha vida ela está, sabe, não tem um problema, sabe, não está faltando dinheiro, sabe, eu não tenho briga com ninguém, eu estou tranquilo, eu estou shalom, tá? Shalomzinho do Senhor, está tudo bem. E muitas das vezes não está, porque está crescendo errado, porque está desenvolvendo errado, está orando, não está orando corretamente, está lendo a Bíblia, mas está interpretando errado, está se posicionando errado. Está lá, recebendo lá, o Senhor deu trabalho, o Senhor deu recurso e não compreende, cara. Eu preciso, cara, cooperar com o que está fazendo ali. Não dizima, não oferta. Começar a tentar, né? Você poda, o Senhor está, coinonia, poda, o Senhor está podando algumas arestas para que a gente desenvolva e dê fruto. Deus não está diminuindo, entenda, Deus não está diminuindo a congregação, Deus não está diminuindo a coinonia, Deus ele está podando para que as raízes sejam
último segundo instante da sua vida, da sua jornada cristã. Ele vai investir o amor dele, o zelo dele, o espírito dele, para que você gere vida em abundância. Glória a Deus. Não é sobre morte que eu quero pregar essa manhã, mas imagine só. Deus cortou e lançou no fogo. Deus cortou e já não é mais enxertado. Deus cortou. Porque não estava literalmente nele. E não é isso que o Senhor quer nessa manhã. Quando Deus, Ele não quer cortar a gente e lançar no fogo. Deus, Ele não quer. Deus, Ele quer podar a gente. Deus, Ele quer podar o nosso coração. Deus, Ele quer podar costumes. Deus, Ele quer que seja do jeito dEle. Porque Ele é a videira. Você é só um ramo. Como o ramo pode ser maior que a videira? Nunca! Jamais. Jamais. Então, nesse processo de poda, a gente precisa ter algo